conhecimento de Deus e da palavra de Deus, baseada no texto do livro do profeta Oséias, capítulo de número 4 e versículo número 6. Depois também o capítulo 6 e o versículo 3. Oséias capítulo 4 e versículo 6 diz a palavra do Senhor: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu esquecerei de teus filhos. O capítulo 6, o versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus capítulo 23 e versículo 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O assunto de hoje, o tema de hoje é conhecimento. Nós temos vivido os dias de hoje, os dias atuais. O povo sabe muito e conhece pouco. Muitos líderes, muitos que se dizem que têm e não têm. Muitos que dizem que sabem, mas não sabem. Sabem alguma coisa, mas não têm o conhecimento verdadeiro, como ela é a palavra de Deus. E para chegar até Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque nós só falamos de Deus porque nós temos a palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, nós não chegaríamos a Deus. Então o conhecimento da palavra é uma bússola. É a mesma coisa de eu ir fazer uma viagem, não ler placa, não ter um GPS, não ter nada, não saber nada, não ter estudado nada, não ter conhecido nada. Eu vou me perder no caminho ou vou cometer muitos erros. Agora, se eu conheço, se eu tenho uma bússola, se eu tenho um GPS, ou se eu já passei, se eu já conheci esse lugar, a margem de erro é bem menor. Nós temos visto nos dias de hoje as pessoas se especializando na teoria da prosperidade, na teoria de pedir coisas, mas não pedem o conhecimento. E aqui a palavra de Deus diz que o povo foi destruído, o povo de Israel foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porventura o sacerdote não tinha conhecimento da época? Tinha. O sacerdote tinha conhecimento, mas só que eles ensinavam o povo só o que o povo queria ouvir. Não ensinavam a verdade como ela devia de ser ensinada. E hoje está a mesma coisa. Venha como está, fica como está, e assim por diante. E a Bíblia diz que Jesus disse em Mateus 22 e 29, ele disse: errais e não conhecer as Escrituras. Ou seja, vocês eram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecimento leva ao poder de Deus. E aqueles que não querem ouvir, aqueles que querem ouvir somente aquilo que eles querem, somente daquilo que é bom para eles, de agrado para eles, muitas vezes, na maioria das vezes, vão se perder no caminho. O apóstolo Pedro também disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Jesus Cristo. Jesus crescia em tamanho, ou seja, em estatura, em graça e em conhecimento. Com 12 anos de idade, ele estava no meio dos doutores da lei, ensinando as Sagradas Escrituras, ensinando os mandamentos, ensinando o que era e o que não era, o que era certo, o que era errado. Eu estou aqui só falando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até a próxima, um forte abraço.